O ar da cidade naquela noite tinha um perfume peculiar mistura do cheiro de comida de rua, o frescor de uma leve garoa e o murmúrio distante dos carros passando pelas ruas molhadas. Ronaldinho Gaúcho caminhava lentamente pelas calçadas de um bairro modesto, um pouco afastado do centro agitado da cidade. Depois de um dia exaustivo, cheio de reuniões, entrevistas e compromissos com patrocinadores, tudo o que ele queria era algo simples: sentar-se em um canto tranquilo, pedir algo para comer e talvez apenas observar a vida passar. Ele sentia que nos últimos tempos sua rotina havia se tornado uma dança entre a fama que o acompanhava e o homem comum que ainda existia dentro dele. Encontrou uma pequena lanchonete à beira da rua, uma daquelas que pareciam saídas de um filme antigo, com uma luz amarelada e um cheiro irresistível de comida caseira. A fachada simples não anunciava que um dia ali entraria um dos maiores craques do futebol brasileiro, mas naquele momento Ronaldinho não pensava em grandes estádios nem em multidões. Apenas queria paz. Sentou-se numa mesa de madeira surrada, olhando para o cardápio, escrito à mão com letras grandes e tortas. Pediu um prato simples, arroz, feijão, um pouco de carne moída e salada. Enquanto esperava seu olhar, passeava pelas mesas ao redor, onde famílias trabalhadores e estudantes se misturavam em risos, conversas e silêncios compartilhados. Era uma realidade diferente daquela que ele conhecia, mas ao mesmo tempo profundamente humana e reconfortante. No meio daquele cenário comum, algo chamou sua atenção. Uma jovem mulher apareceu na porta da lanchonete, segurando um bebê pequeno enrolado em um cobertor surrado. Ela caminhava com cuidado, como quem tenta não incomodar seus passos hesitantes, e o olhar que escondia uma mistura de cansaço e esperança. O cabelo preso em um rabo de cavalo simples, as roupas limpas, porém desgastadas pelo tempo e pela luta diária. O bebê choramingava baixinho, mexendo as mãozinhas frágeis no ar, como se buscasse conforto. Ela parou perto da entrada, observando os clientes com um olhar que parecia pedir permissão silenciosamente. O peso da vida nos ombros dela era perceptível, mas não havia lábia, nem pedido insistente, só uma dignidade silenciosa que Ronaldinho não podia ignorar. Seus olhos se encontraram por um instante, e naquela troca fugaz ele viu mais do que fadiga. Viu força, coragem e um desejo profundo de mudança. Com um passo cuidadoso, a jovem se aproximou da mesa onde ele estava sentado. A voz dela saiu suave, quase hesitante, mas firme o suficiente para ser ouvida claramente. Com licença, senhor. Será que eu poderia ficar com o seu prato que o senhor não terminou? A pergunta ficou no ar, um pedido simples, desprovido de qualquer arrogância ou vergonha. Ronaldinho já havia sido abordado inúmeras vezes durante sua vida, mas nunca daquela forma não. Uma súplica vazia, mas um apelo honesto. Ele olhou para o rosto dela, para os olhos cansados que pareciam implorar por uma chance, e sentiu algo mexer em seu peito. Não era apenas a compaixão de um homem famoso, mas o reconhecimento de que por trás daquela situação havia uma história, uma vida tão cheia de desafios quanto a sua própria jornada fora dos gramados. Claro, pode ficar com o meu prato, disse ele levantando-se para fazer espaço. Quer se sentar aqui comigo? A jovem hesitou por um instante, talvez pelo medo de incomodar, mas aceitou com um leve aceno de cabeça. Enquanto ela se acomodava embalando o bebê em seus braços, com um cuidado que só uma mãe conhece, Ronaldinho chamou o garçom para pedir mais comida. Desta vez, algo mais do que um prato simples, pão-suco e uma porção extra do prato principal. Aqui não precisa se contentar com sobras, falou com um sorriso genuíno. Ela se apresentou como Mariana, mãe solteira, que lutava para criar o filho pequeno em meio às dificuldades de uma vida que por vezes parecia conspirar contra seus sonhos. Contou sobre a violência que teve que deixar para trás, a incerteza de dias sem trabalho, a busca por um lugar seguro para morar. Entre cada palavra, Ronaldinho via a determinação de quem não desistiu mesmo quando tudo parecia perdido. Enquanto a noite avançava entre goles de suco e pedaços de pão, eles conversaram sobre esperança, sobre o que ainda poderia ser construído.
Ronaldinho falou de sua própria trajetória, das vitórias e quedas, das oportunidades que teve e das responsabilidades que sentia em usar sua influência para algo maior. Mariana contou sobre o sonho de um futuro melhor, onde pudesse estudar, trabalhar dignamente e dar ao filho a infância que ela jamais teve. O tempo parecia desacelerar naquele pequeno espaço onde duas vidas tão diferentes se encontravam em uma conexão humana profunda. Ronaldinho percebeu que aquela não era apenas uma noite comum. Era o início de algo transformador, um lembrete de que a verdadeira grandeza está na capacidade de se importar. Antes de se despedirem, ele entregou a Mariana um cartão com o número de uma organização que oferecia apoio a famílias em situação de vulnerabilidade, um convite para que ela buscasse ajuda e não enfrentasse sozinha os desafios que vinham pela frente. Ao vê-lo saindo da lanchonete, ele sentiu que, apesar do cansaço e das dúvidas, aquela noite tinha reacendido em seu coração uma chama de propósito e humanidade, lembrando que por trás dos holofotes e dos títulos, ele ainda era apenas um homem que acreditava no poder da solidariedade. Na manhã seguinte, a cidade parecia menos agitada para Ronaldinho Gaúcho. Ainda com o resquício da noite anterior na mente, ele acordou com um misto de inquietação e expectativa. Aquele encontro inesperado mexera com ele de uma forma que há muito tempo não sentia. Não se tratava apenas da simplicidade do gesto, mas do significado profundo que havia por trás do olhar da jovem Mariana. Enquanto se preparava para o dia, Ronaldinho ponderava sobre o cartão que entregara a ela. Não era só um pedaço de papel com um número de telefone. Era uma porta aberta para oportunidades, um símbolo de esperança em meio a um mar de incertezas. Ele sentia a responsabilidade de acompanhar aquela história, de fazer algo mais do que apenas oferecer um momento de conforto. Poucas horas depois, a rotina frenética o levou a um compromisso importante, um encontro com representantes da organização social que havia indicado a Mariana. O nome dela ainda estava fresco em sua mente e ele não poupou esforços para ligar para Helen, a diretora do Programa de Assistência a Famílias em Situação de Vulnerabilidade. A conversa foi breve, mas suficiente para despertar seu interesse e compromisso. Ronaldinho, ficamos muito felizes em receber sua indicação. A Mariana já está na lista de atendimento e faremos o possível para oferecer o suporte que ela precisa, afirmou Helen com voz serena e profissional. Ele sabia que naquele momento não poderia fazer tudo sozinho, mas a rede de solidariedade estava ali pronta para agir. Enquanto isso, Mariana despertava em um quarto pequeno e modesto, ainda embalando o sono do filho nos braços. O sol da manhã entrava timidamente pela janela, iluminando os móveis simples e as paredes desbotadas. Naquele ambiente, cada dia era uma luta silenciosa, uma batalha constante para manter a dignidade diante das adversidades. Mariana recordava com um misto de vergonha e gratidão o gesto do homem que lhe oferecera mais do que comida, oferecera respeito e a chance de recomeçar. Durante a noite, ela revisitou mentalmente as palavras dele, o convite para ligar para a organização, e sentiu uma centelha de coragem que há tempos não experimentava. Era como se pela primeira vez ela tivesse um apoio real, um caminho a seguir. Nos dias que se seguiram, a vida de Mariana começou a mudar de maneira sutil, porém significativa. A organização ofereceu um lugar temporário para ela, e o filho um espaço onde o medo não era constante. Além disso, surgiram oportunidades de capacitação e busca ativa por emprego, algo que parecia distante até então. Ronaldinho, por sua vez, não se contentou em agir apenas por um impulso. Aproveitou sua influência para mobilizar amigos e parceiros, buscando ampliar o alcance da ajuda. Sabia que muitas outras Marianas existiam espalhadas pela cidade, invisíveis para a maioria, mas não para ele. Sua trajetória como atleta lhe ensinara o valor da disciplina do trabalho em equipe e principalmente do impacto que uma pessoa pode ter na vida de outra. Enquanto visitava eventos e projetos sociais, Ronaldinho mantinha a imagem da jovem mulher e do bebê em sua mente. A conexão feita naquela noite tornara-se um símbolo do que ele queria representar, um exemplo vivo de que a fama deve servir a um propósito maior. Mais do que gols e troféus, ele desejava ser lembrado pela diferença que fizera na vida daqueles que precisavam. Mariana, com o apoio da organização,
começou a frequentar cursos básicos de qualificação profissional. Mesmo exausta pelas responsabilidades maternas e pelas dificuldades financeiras, ela persistia. Cada pequena conquista era celebrada como uma vitória, um degrau a mais na escada para uma vida mais digna. O bebê crescia saudável, e sua presença trazia luz para os dias mais sombrios. Mariana sentia que, apesar do peso da jornada, tinha um motivo para continuar. O amor pela criança transformava cada desafio em motivação, cada noite mal dormida em esperança. Ao mesmo tempo, Ronaldinho enfrentava seus próprios desafios pessoais. A fama, as expectativas do público e as pressões do passado pesavam em sua mente. Contudo, a experiência com Mariana renovava sua perspectiva. Ele percebeu que mesmo no meio da tempestade, havia momentos de calma e beleza, gestos simples que alimentavam a alma. Durante um evento beneficente, Ronaldinho compartilhou sua história com um grupo de jovens, falando sobre o encontro naquela lanchonete e a importância de olhar além das aparências. Contou como a coragem de Mariana em pedir ajuda, mesmo na sua vulnerabilidade, o inspirara a agir. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é ser vista, não como um número, não como um problema, mas como alguém que merece uma chance. Essa é a verdadeira vitória, disse ele com um sorriso que refletia sinceridade e emoção. Enquanto isso, Mariana recebia notícias alentadoras. Uma entrevista para uma vaga de emprego em um centro comunitário estava marcada para breve. A possibilidade de ter uma fonte estável de renda fazia seu coração acelerar. Sabia que o caminho ainda seria longo, mas estava disposta a lutar. A vida parecia finalmente abrir uma janela para ela. As noites de medo e incerteza davam lugar a sonhos que começavam a se desenhar coloridos e reais. Mariana sentia-se grata por cada gesto de bondade que recebera, consciente de que sua jornada era um mosaico de pequenas ajudas e sua própria determinação. Naquele momento, Ronaldinho também refletia sobre o que significava ser humano. Não bastava brilhar nos gramados, era preciso também iluminar a vida dos outros. O encontro com Mariana fora um chamado, um lembrete de que o verdadeiro legado é construído com empatia e ação. Os dois, em seus mundos diferentes, caminhavam em direção a uma transformação que transcendia as circunstâncias. A esperança começava a florescer, alimentada por um laço invisível que unia seus corações. Mariana caminhava pelas ruas de paralelepípedo com passos firmes, mas cautelosos. O bebê, agora mais desperto e atento ao mundo ao seu redor, dormia no sling, preso ao peito dela, embalado pelo compasso constante dos seus passos. O sol da tarde atravessava as copas das árvores, lançando sombras irregulares no chão, uma metáfora perfeita para a vida de Mariana, até ali uma mistura de luz e escuridão, de tropeços e superações. Ela estava a caminho de sua primeira entrevista formal, desde que deixara o abrigo temporário. A vaga era para assistente administrativa em um centro comunitário na zona oeste da cidade. Não era o emprego dos sonhos, mas era o símbolo de algo maior, a retomada do controle da própria vida. Nos braços carregava não só sua filha, mas também todos os fantasmas que a acompanhavam e a força para deixá-los para trás. No caminho não pôde evitar que lembranças antigas voltassem como relâmpagos inesperados. As discussões em casa, os gritos que se transformavam em silêncio, o medo de noites mal dormidas de mãos que, ao invés de proteger, machucavam. O que a ferira tanto quanto os abusos físicos era o modo como havia sido silenciada. Por muito tempo, o acreditara que não tinha voz, que não merecia ser ouvida. Mas algo mudara desde aquela noite com Ronaldinho. Não foi só a comida quente e o suco, ou a gentileza inesperada foi o olhar dele. Ele a escutou com atenção genuína, sem pressa, sem julgamento. Era como se por um instante o mundo tivesse parado para lhe dizer: "Você importa". Esse sentimento crescia a cada passo. Ao chegar ao centro comunitário, foi recebida por uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil chamada Dona Silvia. A entrevista foi tranquila, quase como uma conversa entre duas mulheres que em algum momento da vida aprenderam a sobreviver.
Mariana falou com honestidade, mas também com propriedade. Sabia do seu valor mesmo que seu currículo não brilhasse. Você tem referências? Perguntou Dona Silvia, olhando os papéis à sua frente. Tenho sim, do programa da fundação que me acolheu. Trabalhei como voluntária por 2 semanas no setor de atendimento. E uma indicação do Sr. Ronaldo. Os olhos da senhora se arregalaram por um segundo. Ronaldo. O jogador Mariana sorriu sem vanglória. Sim, mas mais do que isso, ele foi alguém que me olhou como ser humano. O silêncio que seguiu a resposta foi daqueles que não constrangem, mas refletem. Ao final, a vaga ainda dependia de uma seleção interna, mas o aperto de mão firme de Dona Silvia era promissor. Na volta para casa, Mariana passou em frente a uma escola pública. Crianças corriam no pátio rindo, gritando, vivendo. Ela parou por um momento e observou. Pensou em Lily ali, crescendo, aprendendo, construindo um futuro diferente daquele que Mariana tivera. Pensou em voltar a estudar em fazer o curso de enfermagem que um dia deixara para trás quando sua vida virou de cabeça para baixo. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Ronaldinho caminhava pelos corredores de uma instituição que ajudava jovens em situação de rua. Era um evento fechado com poucos convidados, mas ele fazia questão de ir. Já não era sobre posar para fotos ou dar entrevistas, era sobre se conectar. À medida que ouvia as histórias dos jovens, seus olhos iam se enchendo de algo raro, humildade. Porque ele sabia que, apesar da fama, não estava acima de ninguém. Durante o evento, foi abordado por um rapaz de cabelo raspado e olhos inquietos. Você é o Ronaldinho, né? O que jogava no Barcelona. Sou eu, respondeu com um sorriso caloroso. Cara, eu dormia no centro de acolhimento, lá do Capão Redondo. Agora tô terminando o ensino médio graças a esse projeto aqui. Nunca pensei que ia te ver aqui no meio da gente. E eu nunca pensei que ia conhecer tanta gente forte em um só lugar, respondeu ele com honestidade. Foi nesse encontro e em tantos outros semelhantes que Ronaldinho percebeu o verdadeiro alcance de sua influência. Já não se tratava mais de dribles ou gols, era sobre inspirar, ouvir, abraçar causas que davam voz a quem por tanto tempo havia sido silenciado. No dia seguinte, Ronaldinho recebeu uma ligação de Helen, a diretora da fundação. Ela queria compartilhar uma notícia. Mariana fora uma das selecionadas para a vaga no centro comunitário. Ela foi uma das candidatas mais firmes, resilientes e articuladas que já vi, disse Helen com orgulho. A notícia trouxe um sorriso sereno ao rosto de Ronaldinho. Ele sabia que aquele passo não resolveria tudo, mas seria o início de uma nova narrativa. E isso era tudo que ela precisava, um começo digno, com escolhas e não apenas sobrevivência. Mais tarde, ao entardecer, Mariana recebeu a ligação oficial. A vaga era dela. Ela não chorou, pelo menos não de imediato. Ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para a filha dormindo no pequeno berço de madeira doado por uma vizinha. Depois se aproximou e sussurrou. A mamãe conseguiu filha. Era uma frase simples, mas carregada de significado. Representava cada passo, cada renúncia, cada noite acordada segurando o choro para não acordar a bebê. Representava todas as vezes em que ela quis desistir, mas não desistiu. E em um canto do quarto, pendurado com o imã, enferrujado na geladeira velha, estava o cartão que Ronaldinho havia entregue naquela noite, ainda intacto, ainda símbolo de esperança. Mariana não sabia exatamente onde sua jornada a levaria, mas agora caminhava com a certeza de que não estava mais sozinha. Mariana acordou antes mesmo do sol despontar no céu. Era o seu primeiro dia no novo emprego, e o frio na barriga se misturava à ansiedade e à esperança. O pequeno apartamento, embora ainda improvisado, agora exalava algo novo, um senso de propósito. O berço de Lily, o fogão com apenas uma das bocas funcionando, o armário com poucos mantimentos, tudo parecia parte de um cenário que, enfim, começava a ganhar vida. Ela vestiu a blusa branca passada com carinho no dia anterior, prendeu o cabelo com um coque discreto e colocou Lily em um carrinho emprestado pela fundação. No trajeto até o centro comunitário, cada passo parecia carregar o peso de uma história inteira,
e ao mesmo tempo cada passo era uma afirmação de que ela estava no caminho certo. Chegando ao trabalho, foi recebida com um sorriso caloroso por Dona Silvia, que logo a apresentou aos colegas. Alguns a olhavam com naturalidade, outros com uma pontinha de desconfiança típica de ambientes onde as pessoas não sabem se a novata veio para somar ou para ocupar um espaço que poderia ter sido de outro. Mariana, contudo, manteve-se centrada. Sabia que respeito se conquistava com tempo e esforço e, acima de tudo, constância. As primeiras semanas foram desafiadoras. As tarefas não eram difíceis, mas exigiam atenção, organização e resistência emocional. Mariana cuidava de agendas, telefonemas, listas de doações, cadastros de famílias vulneráveis e, não raro, escutava histórias que a tocavam profundamente, como se cada rosto atendido ali fosse um espelho da sua própria luta. Porém, o maior desafio não estava nos papéis, e sim nas pessoas. Havia uma funcionária antiga chamada Jéssica que não escondia seu incômodo com a presença de Mariana. Com observações sutis e pequenos boicotes no dia a dia, tornava o ambiente mais tenso. Certa manhã, Mariana encontrou seus arquivos trocados na pasta do sistema, o que causou um atraso numa entrega importante. Apesar de tudo, ela respirou fundo, pediu desculpas, corrigiu o erro e seguiu em frente sem apontar dedos, sem fazer alarde. Ao final daquele dia, enquanto organizava uma prateleira de cestas básicas no estoque, uma senhora idosa se aproximou dela e disse em voz baixa: "Vi o que aconteceu. Não deixe que a inveja de quem não entende sua força te desvie do caminho. Você é luz, minha filha." Mariana não segurou as lágrimas. Aquelas palavras ditas com tanta doçura vieram como um abraço invisível. Mais uma vez, um estranho enxergava nela o que ela própria ainda tentava acreditar que era capaz, que merecia estar ali. Do outro lado da cidade, Ronaldinho também enfrentava um dilema diferente. Tinha recebido um convite tentador a apresentar um reality show esportivo com jovens talentos carentes. A proposta incluía viagens internacionais, exposição massiva na mídia e um cachê generoso. Contudo, algo dentro dele resistia. O projeto parecia mais interessado em audiência do que em transformação real. Era entretenimento travestido de causa social. Refletindo sobre isso, lembrou-se de Mariana. Lembrou-se da noite na lanchonete do olhar firme, apesar da dor da forma como ela carregava a filha com uma serenidade que ele raramente via mesmo entre os atletas mais famosos. Pensou em quantas Marianas aquele programa realmente ajudaria, e quantas seriam apenas usadas como história bonita para emocionar a câmera. Numa reunião com os produtores, Ronaldinho foi direto: "Eu não quero só colocar meu rosto num projeto. Quero colocar meu coração. Se a intenção for real, se for para mudar vidas de verdade, tô dentro. Se não for, passo." O silêncio na sala foi imediato. Alguns produtores tentaram argumentar, oferecer mais controle editorial. Mas Ronaldinho já sabia, ele não precisava de mais fama. Precisava de mais propósito. Na semana seguinte, optou por investir em um projeto paralelo menor, porém mais alinhado com seus valores, uma série de oficinas de futebol, cidadania e educação para jovens em regiões periféricas, e convidou Mariana para participar como assistente administrativa voluntária. A notícia chegou até ela por meio de Helen, que a chamou para conversar. "Ronaldinho quer você nessa com ele. Disse que confia em sua visão, na sua experiência, e que ninguém melhor do que você para entender a dor e a força das mulheres que recomeçam." Mariana ficou atônita. Aquilo não era só um convite de trabalho, era um reconhecimento. Uma prova de que sua história tinha valor, de que suas cicatrizes não a diminuíam, mas a legitimavam. Naquela noite, após colocar Lily para dormir, sentou-se à mesa com um caderno novo. Pela primeira vez em anos, começou a escrever. Não um diário, mas um plano de vida. Traçou metas, continuar trabalhando, iniciar o curso de enfermagem, juntar dinheiro para pagar uma creche, aprender a dirigir. E no final da página escreveu em letras grandes: "Se eu sobrevivi, então posso construir." Longe dali,
Ronaldinho assistia à gravação de um jogo antigo seu, não por nostalgia, mas por curiosidade. Observava sua expressão em campo, a alegria quase infantil nos olhos, e então se perguntou: será que estou deixando o mesmo legado fora de campo? A resposta viria não com estatísticas, mas com histórias como a de Mariana. O telefone dele vibrou com uma nova mensagem. Era da própria Mariana. Obrigada por acreditar em mim antes mesmo que eu acreditasse. Pode contar comigo. Ronaldinho sorriu. Sim, ele podia. A manhã estava cinzenta quando Mariana chegou ao centro esportivo improvisado no bairro do Jardim Aurora. O campo de terra batida, cercado por muros pichados e casas amontoadas em vielas apertadas, era tudo menos um estádio. Mas para os jovens que esperavam ali com as chuteiras gastas e olhos ansiosos, era como se estivessem prestes a jogar uma final de Copa do Mundo. Era o primeiro dia oficial do projeto liderado por Ronaldinho, um programa que unia futebol, educação emocional e oficinas de cidadania para adolescentes em situação de vulnerabilidade. Mariana, agora assistente de coordenação, era a ponte entre o time técnico e as famílias. Mais do que cuidar de listas e horários, era ela quem escutava, acolhia e muitas vezes enxugava lágrimas. Logo ao chegar, encontrou Dona Rosa, uma senhora de 50 e poucos anos, com semblante sério e mãos calejadas. Ela segurava firme a mão de um menino magro de cabelo raspado e olhar desconfiado. Esse é o Alan, disse a mulher com a voz trêmula. Falaram que aqui tem lugar para ele, mas ele não quer mais nada da vida. Mariana se ajoelhou até ficar na altura do menino. Oi, Alan. Tudo bem? Perguntou com delicadeza. O menino apenas olhou para o lado. Rosa interveio. Perdeu o pai para o tráfico mês passado. O irmão mais velho já está enrolado com coisa errada. Eu não posso deixar ele ir para o mesmo caminho. O silêncio que seguiu dizia mais do que qualquer argumento. Mariana estendeu a mão e tocou de leve o ombro de Alan. Você não precisa falar agora. Mas se quiser jogar bola, tem uma chuteira 38 ali com o seu nome. E se quiser só assistir também tá tudo bem. O menino não respondeu, mas os olhos deixaram escapar um brilho mínimo quase imperceptível, mas real. Mariana sabia que não se resgatava alguém com pressa. Aquilo era uma maratona, não uma corrida. Nos dias seguintes, a rotina virou uma dança entre caos e pequenos milagres. Cada turno no campo envolvia escutar histórias de abandono, abuso, violência, fome. Mariana se via como uma espécie de mediadora entre mundos que pareciam distantes demais, o da dor crua dos jovens e o da esperança construída com esforço coletivo. O que a surpreendia era o quanto as mães apareciam. Elas não vinham apenas deixar os filhos, mas observavam, queriam participar, ajudar com o lanche e com o uniforme. Foi então que ela teve a ideia de criar um espaço só para elas. Não um curso, nem uma palestra, mas um círculo. Um lugar onde pudessem falar sem medo, sem vergonha. Ronaldinho, ao ouvir a proposta, apoiou de imediato. Essas mulheres são as primeiras técnicas desses meninos. Se a gente fortalecer, elas fortalecem tudo. O primeiro encontro foi num canto do próprio campo, com cadeiras de plástico, café coado e biscoito de água e sal. Mariana abriu o círculo contando sua própria história. Contou sobre a noite da lanchonete, sobre Lily, sobre os dias em que pensava que não aguentaria mais. Uma das mulheres, com lágrimas nos olhos, disse: Eu pensei que você era diferente. Rica e estudada, agora vejo que você é como a gente. Só que decidiu não se calar. A partir daí, os encontros se tornaram fixos. Toda quinta-feira, as mães se reuniam, riam, choravam, trocavam receitas, conselhos e muitas vezes apenas se olhavam e já bastava. Mas nem tudo era poesia. Numa tarde de sexta, Mariana recebeu uma ligação desesperada de Dona Rosa. Alan havia sumido. Não apareceu no treino, não foi para a escola. Mariana sentiu o chão abrir sob seus pés. Aquilo era o que mais temia, perder alguém no meio do caminho. Ela, Ronaldinho e outros voluntários mobilizaram a comunidade.
Bateram em portas, ligaram para conhecidos, foram até os becos mais temidos. Ao anoitecer, encontraram Alan escondido no telhado de uma casa abandonada com fome e medo e os olhos inchados de tanto chorar. Quando Mariana subiu até ele com a ajuda de uma escada improvisada, o menino não disse nada. Apenas se jogou em seu abraço. Foi um choro longo e silencioso, como quem precisava liberar meses de angústia em um só momento. De volta ao centro, Alan foi acolhido com cuidado. Ninguém fez perguntas invasivas. Ninguém julgou. Mariana passou a noite com ele lendo histórias infantis para acalmar sua mente. Lily dormia ao lado no carrinho. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia tímido, Alan quebrou o silêncio. Eu queria morrer. Mas quando lembrei da senhora falando que eu era importante, minha cabeça doeu mais que o coração. Mariana segurou sua mão. Você é importante, Alan. E não é porque eu disse. É porque você está aqui. E só por estar aqui, já venceu mais do que imagina. Na semana seguinte, ele voltou aos treinos. Não sorria muito, mas corria com força. E isso para Mariana era um sinal. Ela aprendera a decifrar silêncios. E o corpo dele já gritava por vida. Ronaldinho, ao ver Alan jogar, comentou com Helen. Ele joga como quem perdeu algo e quer recuperar. Helen respondeu. Ou como quem achou alguém que acredita nele. E era isso. O projeto não era só futebol. Era um resgate coletivo. E Mariana se tornava a cada dia a alma silenciosa dessa revolução. Era fim de tarde quando Mariana recebeu o e-mail. Estava no campo, observando o Alan organizar os coletes dos colegas agora, com um brilho diferente nos olhos. Aquele tipo de brilho que não se aprende, mas que nasce quando alguém sente que finalmente pertence a algum lugar. O celular vibrou no bolso do colete bege que ela usava como farda informal do projeto. Ela leu o título da mensagem com os olhos apertados pela luz dourada do sol. Parabéns. Você foi selecionada para a bolsa integral no curso técnico de enfermagem. Por alguns segundos, tudo à sua volta pareceu suspenso. A gritaria dos meninos, os apitos dos treinadores, até o choro tímido de Lily no carrinho ficaram distantes. Era o sonho voltando. Aquele sonho antigo, silencioso, de vestir um jaleco, cuidar de vidas, encontrar dignidade não só para si, mas para as outras mulheres que, como ela, carregavam o mundo nas costas, sem nunca abaixar a cabeça. Mas a bolsa era em outro estado. E começava em 2 semanas. A alegria foi rapidamente invadida por um turbilhão de dúvidas. E Lily? E o projeto? E Ronaldinho? E Alan? E as mulheres do grupo de apoio? Como deixar tudo aquilo que estava construindo depois de tanta dor? Como virar as costas para os rostos que agora esperavam por ela? Não apenas como profissional, mas como símbolo. Naquela mesma noite, com a carta de aceite impressa e dobrada dentro da bolsa, Mariana foi até a sede da fundação, onde Ronaldinho revisava relatórios com Helen. Ela bateu na porta com a delicadeza de quem sabe que o que vai dizer pode mudar tudo. Preciso te contar uma coisa, disse ela com a voz embargada. Ronaldinho pousou a caneta sobre a mesa e a encarou com atenção. Recebi uma bolsa. Para o curso de enfermagem. É em Minas. É tudo o que eu sempre quis. Mas... Ela não terminou a frase. A dúvida já estava nos olhos. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois se levantou e se aproximou. Você sabe o que é engraçado, disse ele. Durante anos eu achei que mudar a vida das pessoas era sobre dar dinheiro, oportunidades, comida. Mas aí veio você e me ensinou que às vezes mudar a vida de alguém é só estar lá. Ficar, escutar e ser exemplo. Mariana sentiu os olhos se encherem. E agora você quer que eu vá embora? Perguntou entre um sorriso e uma lágrima. Eu quero que você voe, respondeu ele. E quero que todos aqui te vejam voar. Porque quando uma de nós rompe os muros, todas nós encontramos rachaduras por onde a luz entra. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pelo projeto. As mulheres do círculo fizeram um café especial de despedida. Alan, que agora treinava como capitão do time, levou uma cartinha escrita à mão. Prometo cuidar do campo por você. Na véspera da viagem,
Mariana organizou um último encontro. Não queria discursos, queria silêncio, olhares e uma coisa que sempre acreditou: escuta mútua. Ronaldinho chegou no final discretamente e a chamou de canto. Tô pensando em expandir o projeto, disse ele. Levar para outras cidades. E pensei, quem sabe no futuro você não volta como coordenadora regional. Mariana riu. Com jaleco branco e tudo, com jaleco com crachá, com bebê no colo, com o que você quiser. A gente só precisa de você como você é. No dia da viagem, o ônibus partia às 7. Ela chegou à rodoviária com Lily dormindo no peito. Carregava uma mochila surrada, um coração cheio de cicatrizes e um futuro que pela primeira vez parecia não apenas possível, mas real. Ao entrar no ônibus, olhou pela janela e, para sua surpresa, viu Ronaldinho parado na calçada, usando um boné simples e uma camisa amassada. Ele levantou a mão num gesto discreto. Mariana sorriu, apertou os olhos para conter as lágrimas e retribuiu. Enquanto o veículo ganhava velocidade e a cidade desaparecia no retrovisor, ela não pensava em tudo que deixava para trás, mas em tudo que carregava com ela. Os aprendizados, as histórias, os rostos, a coragem. Meses depois, no auditório de hospital, Mariana, agora usando jaleco branco, apresentou seu projeto de estágio, um programa de humanização para pacientes em situação de vulnerabilidade. No slide final, havia uma foto em preto e branco, um campo de terra, uma trave improvisada e um menino franzino com a camisa 10. Ao lado, uma mulher com um crachá de voluntária e um sorriso sereno. Esse projeto nasceu de onde menos se espera, disse ela à banca. Nasceu da fome, da dor, mas também da escuta, da esperança, e de uma noite em que pedi comida a um estranho, e recebi um novo caminho. A sala ficou em silêncio, mas o coração de todos ali, inclusive o dela, batia alto.